Eu sou Júlio Ketley. Não sei você, mas tenha certeza de uma coisa. Muita gente está vivendo um relacionamento tóxico. Sabe quando você se submete a determinadas situações só pelo medo de não enfrentar a realidade? Sabe quando a sua insegurança te bloqueia a ponto de você perder aquela sua verdadeira essência? E sabe quando você se bloqueia, quando você não se permite fazer aquelas coisas que você mais ama apenas por insegurança, por medo? Medo de quê? Medo da mudança. Pois é. Mas acredite, apesar dessas situações descritas agora por mim se encaixarem perfeitamente bem em situações da nossa vida, relacionamento, família, amizade, eu não estou me referindo exatamente a nada disso. Nada disso. Eu estou falando sobre um tipo de relacionamento tão importante na sua vida quanto os relacionamentos interpessoais, que é o seu relacionamento com aquilo que você come. Sim, também existem relacionamentos extremamente tóxicos com a comida. Você sabia disso? Esses dias eu recebi um e-mail de uma seguidora que dizia mais ou menos assim: eu posso diminuir a quantidade de açúcar desse bolo? Essa quantidade não parece saudável. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque não é a primeira vez. E com certeza não foi a última vez que eu recebo esse tipo de preocupação. E aqui eu estou para conversar com você. Uma conversa franca, uma conversa dura, mas uma conversa necessária pelo que eu vivo, vejo e escuto todos os dias. O açúcar, ele não entra numa receita apenas para deixar aquilo doce. A função do açúcar não é apenas adoçar. Assim como a farinha de trigo, um ovo, um fermento, uma manteiga, o açúcar também tem uma função específica na sua receita. No seu bolo, por exemplo, ele deixa o seu bolo mais macio, mais úmido, mais fofinho, e inclusive, mas isso aí é assunto para outra ocasião, ajuda o seu bolo a crescer. Se a necessidade de reduzir o açúcar por você for por uma questão de saúde, por exemplo, diabetes ou algum problema médico de saúde que você tem, tá tudo bem e faz total sentido você se preocupar com isso. E a partir daí buscar alternativas para o açúcar, seja na sua redução ou na sua substituição, um adoçante, o que seja, de acordo com a sua necessidade. Já se a necessidade for apenas por uma dieta restritiva com funções puramente estéticas, puramente com significado de fitness, como falam por aí, eu acredito que você precisa se relacionar melhor com a comida. Eu ouço muito, nossa, Júlio, todo dia. Se quiser print disso eu te mando. Nossa, Júlio, como é que você consegue ser tão magrinho, sendo confeiteiro, fazendo doce todo dia? Eu te respondo que não existe mágica. Eu apenas sei me relacionar bem com a comida. Eu te falo isso porque toda hora eu recebo essa pergunta. Todos os dias, várias vezes. Todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Que no lugar de comer um pudim inteiro, eu como um pouco de pudim. Eu como 1 ou 2 fatias de bolo, não como 3, 4, 5 ou o bolo inteiro. O fato é que eu não abro mão da minha dose controlada e diária de açúcar. Na minha casa, todo dia tem sobremesa. Mas também, claro, que eu tenho uma rotina diária de prática, de exercícios físicos, meu movimento. Porque a vida é isso, a vida é feita de equilíbrio e disciplina. Tudo isso é muito sério. E agora eu vou entrar num assunto que talvez vá de encontro, contrarie algumas coisas que você está acostumado a ver, a ouvir, a enfiarem na sua cabeça. Tem gente se entupindo, comendo se não houvesse amanhã, se entupindo de açúcar demerara, se achando fit. Aposto que você conhece alguém assim. E normalmente falam, é porque o açúcar demerara é mais escuro, ele é menos refinado, então ele é mais saudável. Ok, então vamos ver onde é que essas pessoas vão chegar comendo tanto açúcar demerara saudável desse jeito, em uma quantidade nada saudável. Preciso te dizer que cada receita que eu te entrego, seja gratuita, seja paga, cada receita foi testada e retestada, até chegar ao resultado que eu considero perfeito. São muitos ajustes, erros, acertos, até chegar num equilíbrio de dulçor, maciez, textura, para te entregar algo que seja uma experiência gustativa, uma experiência incrível
com um doce. Eu nunca prometi e nunca aceitei como minha missão te entregar receitas ajustadas, adaptadas, fit ou funcionais. Nunca te prometi isso. A minha confeitaria é clássica, tradicional, e minha única promessa é que o seu resultado será idêntico ao meu. Perfeito. Essa é a minha missão na vida. Se você parar para pensar, raciocinar, não há qualquer exagero na quantidade de qualquer ingrediente que faz parte de uma receita minha, inclusive do açúcar. Principalmente quando você usa a lógica de ver uma quantidade que rende aquela receita, depois você divide pela quantidade de fatias que você tem, faz uma proporção, e você vai ver o perfeito equilíbrio e tranquilidade, paz mental que vai te dar em cada fatia, em cada porção, se você tiver equilíbrio. Por exemplo, quando você pega um bolo inteiro e você vê a quantidade de açúcar que leva naquele bolo, e você divide pela quantidade de fatias que você tira daquele bolo, verá que não há exagero algum em você consumir aquela fatia de bolo se você não tiver problemas de saúde com o açúcar. É preciso entender que toda e qualquer sobremesa, até as que se falam fit, deixam de ser saudáveis quando você come a torta inteira, o bolo inteiro, o pudim inteiro, o que seja, ou que come várias vezes o tempo todo aquilo ali. Que sua dieta é feita disso. Que você come como se não existisse o amanhã. Vou comer tudo hoje, porque vem o rótulo fit. Livre disso, livre daquilo. Adaptadas, funcionais. A própria palavra funcional te dá até uma noção, uma falsa ideia de que comer aquilo vai te fazer bem. Ou seja, eu estou consumindo para me trazer algo para o meu corpo, então eu vou comer mais. Quanto mais eu como, melhor para mim. E vou me entupir disso. Jamais será saudável você comer 2, 3, 4, 5 fatias, um negócio inteiro de uma sobremesa, seja lá qual for, fit, funcional ou clássica, tradicional, como a minha. Escuta aqui que isso aqui é muito importante. Eu não tenho qualquer pretensão, qualificação ou conhecimento para entrar em discussões, debates, argumentos, explicações sobre distúrbios alimentares, sobre problemas psicológicos, emocionais, fisiológicos que você tenha em relação à comida. Não é sobre isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com isso. O recado não é para você. O assunto aqui é outro. E qual é esse assunto? É a lavagem cerebral que todos nós estamos passando, feita pela indústria multibilionária da alimentação saudável, que enfiam na nossa cabeça que existem alimentos do mal e alimentos do bem, comida do mal e comida do bem, doce do mal, doce do bem, e que enfiam em nosso corpo ao consumir o que essa indústria passa pra gente, o que acreditamos ser milagres, a salvação da nossa vida, como se fosse uma vida eterna. Estamos bem agora consumindo isso. A mesma indústria que domina as prateleiras do supermercado que você frequenta, com tudo free, né? O livre, o free. Sugar free, sem açúcar, lactose free, sem lactose, gluten free, sem glúten, ótimo! Maravilha ter essa opção para quem realmente não pode consumir. Mas essa indústria faz até mesmo quem não tem qualquer necessidade de consumir esses produtos, não apenas consumir e pagar muito mais por eles, mas traz um grande problema para a vida dessas pessoas. Que problema é esse? O medo. O medo da comida de todo dia. O medo da comida normal. O medo de um doce. O medo de uma sobremesa. O medo de comer algo que traga uma memória afetiva. O medo de comer o que você gosta de comer. O medo da comida. Um ponto importantíssimo e também uma verdade muito dura de engolir. A maioria destes produtos e também muitas receitas tidas como saudáveis, com um rótulo bem grande na sua frente, é saudável, é funcional, é sem isso, sem aquilo, acabam exagerando em outros ingredientes não tão saudáveis assim. Gorduras vegetais, por exemplo, outros tipos de adoçantes, ingredientes para dar textura, para dar sabor, para dar maciez, para devolver o lado bom do doce que foi tirado, da sensação gustativa, da estruturação. Você sabia disso? É aí que eu te faço uma pergunta. Será que estes produtos e estas receitas que te ensinam e que você come como se estivesse tudo bem, são realmente saudáveis?
Mas uma verdade, outra verdade aqui dura de engolir. Essa ainda pior de engolir. Na maioria das vezes, o vilão não é o açúcar, nem a lactose, nem o glúten, para que não tenha problema em consumir esses produtos. O problema é a sua cabeça, a sua mente. O que não é saudável é a relação que muita gente tem com a comida, com o comer. É esse medo de comer. Por isso que eu bato sempre a mesma tecla, que a gente precisa se relacionar bem com o que a gente come. Precisamos treinar a nossa mente para aprendermos e entendermos que é melhor, em vez de comermos um bolo inteiro funcional, não sei quantas paçoquinhas diet, 10 cookies funcionais, é mais saudável comer com equilíbrio 1, 2, 3 da versão tradicional, da versão clássica. E de quebra você ainda ganha uma experiência gustativa, uma experiência de sabor e de textura infinitamente melhor, entende? Ah, mas o que eu como é bom. A gente também se acostuma a coisas ruins. É por isso que quando se trata de dieta restritiva meramente para fins estéticos, a não ser que você trabalhe com isso, né? Que eu sou modelo de não sei o quê, que vou para o palco de não sei o quê. Sua realidade. Aqui eu estou falando da realidade de 99,9% das pessoas que não precisam ter esse tipo de alimentação. Em vez dessas dietas restritivas, talvez seja muito mais inteligente usar uma estratégia de comer pouco ou com equilíbrio dessas coisas que você acha gostoso e fora do dia a dia, fora da dieta, fora da salada, fora do macarrão, fora da carne, fora do pão, dos doces tradicionais, clássicos, em vez de comer muito e se entupir do que você acha que está fazendo bem para você quando está te destruindo, principalmente a sua mente e a sua cabeça. A lavagem cerebral está feita. Só você consegue tirar isso de você agora. E você pode até me falar, Júlio, eu conheço receitas fit que são muito gostosas. Por mais que você, de tanto comer, acabou adaptando seu paladar e achou uma delícia, porque você acredita naquele milagre ali, então é bom pra mim, até minha cabeça vai fazer gostar daquilo. Por mais que você ache boa, sinceramente, talvez não seja ruim, talvez seja até boazinha, gostosinha, mas nunca será tão boa quanto uma receita tradicional bem feita. Essa é a verdade, são texturas e sabores incomparáveis, mas que a gente se acostuma com elas. Eu posso afirmar também que, com certeza, essa pausa aqui é necessária, que a ajuda de profissionais preparados para te ajudar se você identificar algum problema alimentar, distúrbio alimentar, é muito fundamental. Já te falei que esse texto, essa conversa, não tem nada a ver com isso. Então, não é para fazer você se sentir mal, é para alertar que o problema existe. Não deixar isso crescer e dominar você. Eu diria que a cada, 300 feedbacks que eu recebo falando o tempo todo que minhas receitas são maravilhosas, são equilibradas, são perfeitas, etc. Talvez no máximo 2 a cada 300 se referem a diminuir a quantidade de açúcar ou pedindo uma versão daquela receita sem glúten. E pelas trocas, pela conversa que acaba tendo com aquela pessoa solicitando, a grande, esmagadora maioria das vezes, quase todo mundo não tem qualquer problema de saúde que faça necessário essa diminuição do açúcar, essa substituição ou tirar esse glúten. São vítimas da indústria saudável. Sinceramente, eu não acho isso saudável. O caso de pessoas que têm relacionamento extremamente tóxico com a comida. E se você for uma delas, minha humilde sugestão, que quero ver o mundo um pouquinho melhor, que você busque mecanismos, muito no que eu estou te falando aqui, ou em profissionais, de como se relacionar melhor com essa comida, como se permitir, com equilíbrio, com disciplina, comer aquilo que você tem vontade de comer, sem se culpar, sem pesar sua consciência, como a realização de um desejo seu de algo que vai te deixar alegre, feliz, nem que seja naquele momento, daquela experiência com aquele doce, de lembrar de uma festa na infância, de um doce da tia, da mãe, da avó, que você se permita viver sem esse medo na sua vida. E mesmo sendo minúsculo o número de pessoas que falam alguma coisa nesse sentido, que reclamam, eu tô aqui para tentar ajudar principalmente essa minoria. Porque são essas pessoas que costumam falar mais alto, gritar mais, como quase tudo na vida quando a gente precisa ser ouvido, ser escutado dentro de um grupo maior, quando a gente quer destacar uma causa, uma revolta, alguma coisa ali, a gente precisa realmente gritar, espernear. E acontece muito em relação ao açúcar. E se você for uma dessas pessoas, eu estou aqui também tentando te ajudar a entender e melhorar a relação que você tem com o que você come. E tomara que venha perder o seu medo da comida.
Então assim, a minha resposta para o posso diminuir o açúcar, Júlio, da minha receita, a receita que você ensinou? A resposta, e a única resposta que eu posso te dar é claro. Claro que pode. A escolha é sua. Principalmente se isso for melhor para você, se isso te fizer feliz, se isso te der uma paz mental. Mas leva tudo isso que eu te falei em consideração. Para você ver se você está no caminho certo, se você não está deixando de viver, que o seu medo não está te bloqueando. E se mesmo assim você decidir diminuir ou tirar esse açúcar, ou substituir esse açúcar, eu preciso te falar o seguinte: vai afetar a estrutura do seu doce, principalmente se for um bolo, o sabor, a textura. Por mais que você faça substituições, adequações, adaptações para tentar devolver um pouco disso que você perdeu, não vai ser jamais a mesma coisa. Porém, apesar do resultado passar longe do perfeito, se você pegar uma receita minha, que eu testo tanto para te entregar sabor, te entregar textura, te entregar tudo isso divinamente bem, se você mudar esse açúcar, apesar de passar longe do perfeito e longe do que eu estou te ensinando, se for receita minha, eu te garanto que ainda vai ficar uma delícia. Mas não vai ser o que eu te ensinei. É importante você saber disso. Então, eu te deixo com uma pergunta. E a resposta só você vai ter. Ou um profissional que venha te ajudar. Será que você está vivendo um relacionamento tóxico com a comida?